Hoje vamos conversar com Rubens Marcon sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. No Momento Espírita, veremos a mensagem, a grandeza inigualável de Deus. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Expressa também a lei de causa e efeito, pois somente aquele que for misericordioso obterá misericórdia. Quantas reflexões esta bem-aventurança pode nos trazer. Convidamos Rubens Marcon para nos falar sobre o assunto, mas antes vamos ver o Momento Espírita. Não há quem visite as cataratas do Iguaçu e não se mostre extasiado ante a imponência do espetáculo das águas e das quedas. São 275 quedas d'água, com uma altura superior a 70 metros, ao longo de mais de 2 quilômetros do rio Iguaçu. O termo Iguaçu, na língua guarani, deriva de I, água, rio, e Iguaçu, ou Guaçu, grande. Isto quer dizer água grande ou rio de grandes águas. Ao lado da exuberância da paisagem, quer seja nos dias de cheia ou de escassez, a dança incessante das águas cantantes não cansa os olhos. Há sempre mais um detalhe a ser observado. As aves que fazem seus ninhos no interior da rocha, entrando e saindo pela cortina de água. As águas que descem barrentas na cheia e despejando-se com força, levantam uma nuvem de impecável brancura. As gotas que se debatem ao final da queda, correndo lépidas, desejando vencer o leito do rio, brilhando aos beijos do sol como cristal líquido. Há os que olham e ficam quietos, há os que tiram fotos para mostrar para os amigos. Ninguém vai acreditar numa coisa tão incrível como esta queda d'água, dizem alguns, contemplando a garganta em forma de U invertido, com 150 metros de largura e 80 metros de altura. A famosa garganta do diabo. Alguns se deliciam, se encharcando com as nuvens de água formadas pelas quedas, e capturam um momento deixando-se fotografar. Outros ainda se deixam levar pela emoção da lenda da criação das cataratas. Uma lenda tupi-guarani, que fala que há muito tempo o rio Iguaçu corria livre, sem corredeiras e sem cataratas. Em suas margens viviam os índios caingangues, que reverenciavam o deus serpente, filho de Tupã. O cacique da tribo tinha uma filha formosa, chamada Naipi. Ela deveria ser consagrada ao culto da divindade, da grande serpente. Um jovem guerreiro de nome Tarobá se enamorou de Naipi. No dia da consagração da jovem, o casal fugiu, descendo o rio numa canoa. Furiosa com os fugitivos, a grande serpente penetrou na terra e retorceu-se. Provocou desmoronamentos que foram caindo sobre o rio, formando os abismos das cataratas. Envolvido pelas águas, o casal caiu de uma grande altura. Então, Tarobá se transformou numa palmeira à beira do abismo. Naipi se transformou numa pedra junto da grande cachoeira, constantemente açoitada pela força das águas. Vigiados pelo deus serpente, eles permanecem ali. Tarobá condenado a contemplar eternamente sua amada, sem a poder tocar. A lenda é apaixonante e envolvente. Os namorados a apreciam e se encantam, descobrindo a palmeira e a pedra. Em verdade, quem se detém a observar a majestade do conjunto das cataratas, quedas, corredeiras, luxuriante vegetação,
não pode deixar de pensar na grandiosidade de Deus. Deus, o escultor incansável que talhou as rochas no decurso do tempo com sua vontade. Deus, que criou a abundância das águas e lhes conferiu sonoridade, de forma que quem ouve a sequência das quedas, constante, pode perceber um mantra, ou um cantochão e embalar a própria alma. Enquanto ainda nem havíamos acordado como homens, senhores de nossa razão, Deus espalhava as sementes do seu amor, criando a mata diversificada de 1000 nuances diferentes. De verdes que se sucedem e se misturam, de folhas, flores, diversidades, onde as borboletas ensaiam bailados de intraduzível colorido. E pintor inigualável, continua até hoje alternando as cores nos arco-íris. Um aqui, outro acolá, indo de um lado a outro da enorme cratera, por onde se esvaem constantemente as águas no leito do rio. Pai excelso ainda idealizou uma lição de fraternidade para os povos. A maioria das quedas d'água fica em território argentino, mas efetivamente é do lado brasileiro que se apreciam os mais belos panoramas. Então, os povos se abraçam. Brasileiros vão à Argentina para ter a vista de lá. Argentinos vêm ao Brasil para assistir ao espetáculo das suas próprias quedas d'água. Ah, a grandeza inigualável de Deus! A grandeza inigualável de Deus é o título da mensagem que está no CD Momento Espírita, número 23. Agora vamos conversar com Rubens Marcon, que é o presidente do CEAS, Conselho Estadual de Assistência Social, e coordenador do DESAN, Departamento de Socorro aos Alcoolistas de Maringá, e palestrante espírita. Olá, Rubens, é uma alegria muito grande ter você no programa. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da bem-aventurança deixada por Jesus. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Como que nós podemos entender a misericórdia neste ensinamento de Jesus? Quando São Mateus nos trouxe no capítulo 5, versículo 7, essa conquista para a humanidade, né, da bem-aventurança, do entendimento da misericórdia, nós tivemos então, com o advento da doutrina espírita, o ensino da imortalidade de nós, os espíritos, né? Temos sim momentos na Terra de reencarnação, mas ao morrer o corpo físico, nós continuamos. E então, renascendo na Terra, tantas vezes quanto se faz necessário para o desenvolvimento intelectual de todos nós os espíritos, né? É importante que quando nós estamos então no mundo terreno, façamos da misericórdia, né, um caminho natural das nossas vidas, para que ao perdoarmos ou sermos misericordiosos com a falta do nosso semelhante, nós possamos também obter de Deus a misericórdia para as nossas faltas. Porque é inegável as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, e nós temos o hábito normalmente de olhar o erro, a falta do nosso semelhante, e de não olhar o nosso. Então a misericórdia vem nesse sentido, quer dizer, bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que consegue então ser misericordioso com o erro, com a falta, com o que o semelhante proporciona a ele ou aos seus semelhantes. Neste capítulo, né, nós encontramos também a orientação para que nos reconciliemos com os nossos adversários. E como fazer para promover esta reconciliação? A resposta é simples, porém, na prática é difícil, porque é o exercício do perdão, né? É perdoar o erro, a falta do semelhante conosco. Aliás,
essa temática, ela é muito a propósito dos momentos difíceis que nós passamos no mundo terreno, né? Falta misericórdia, falta perdão, falta mais amor, né? E nós vemos então as nações, as pessoas ainda se destruindo de forma muito amiúde, de forma muito constante. Então, na prática do perdão, como em geral na prática do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. Porque moralmente nós nos elevamos espiritualmente. São valores, né, que nós conquistamos na área do amor, na área do bem. E materialmente nós então nos livramos do inimigo. Porque quem não perdoa, conquista ou mantém uma inimizade, né? E aquele então que conhece o Espiritismo, ou que sabe já que nós não morremos, que as nossas almas continuam, nós não deixaremos aqui o término das nossas agressões, das nossas ofensas. Levaremos os inimigos conosco, ou então eles se transportam e terão mais oportunidade ainda de nos causar danos, dificuldades, como o Espiritismo nos ensina. Rubens, se a morte não nos livra dos inimigos, como fazer então para que haja um fim nas discórdias existentes? Perdura, né? Perdura. O perdão, como nós já declinamos, é fundamental. Mas a reconciliação, né, normalmente, é mais fácil de nós compreendermos. Porque o perdão que Jesus nos solicita não é aquele de nós, então, já em função das nossas incompetências, voltarmos a amarmos de imediato aquele que nos ofendeu, né? O amor é sim a conquista maior que vai acontecer. Mas é nós esquecermos, deixarmos para lá, não levarmos ao outro a ofensa semelhante ou maior ainda, né? E o reconciliar com o nosso inimigo, com o nosso adversário, com o nosso desafeto, tem essa peculiaridade. Se nós, ao estarmos aqui juntos, temos facilidade de nos encontrarmos, de olharmos olho a olho e de nos pedirmos desculpa, é mais fácil do que quando nós retomarmos, então, retornarmos ao mundo dos espíritos e possivelmente tornarmos-nos uns mais acirrados contendores do outro, que vai mais a fundo a forra, a perturbação, a incomodação, vinculando-se psiquicamente, né, conforme o Espiritismo nos ensina, no nosso pensamento, porque o meu pensamento está desagregado, desarmonizado, e então aquele que é meu inimigo vai proporcionar, nesse momento, uma vinculação perturbadora e incomodativa. O espírito Joana de Ângeles, muito conhecido no meio espírita pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos coloca em uma das suas obras que mais de 90% das nossas doenças físicas são de derivação espiritual. Dessas relações perturbadoras em que o espírito livre, ou mesmo encarnado, faculta a nós outros. Então veja, se nós estivermos em harmonia, nos reconciliarmos, não levaremos essas perturbações e estaremos em paz, certamente. E no perdão está implícito a compreensão, não é? Sim. Porque muitas vezes nós tendemos a exigir do outro até mais do que nós podemos dar, né? Quando nós compreendermos que o outro, que o próximo é alguém com dificuldade, é um espírito com dificuldades morais ainda, que não consegue superar certas situações, vai ser mais fácil perdoar, não é, Rubens? Por isso que o capítulo intitulado Misericórdia, né, é um chamar a atenção. Seja misericordioso com o erro, com a falta do outro, né? Muitas vezes ele é mais dependente do que nós. Ele ainda tem mais vícios do que nós, é mais materializado do que nós, né? Então, se conseguirmos olhar para o mesmo e termos misericórdia, ou seja, ignorarmos um pouquinho essas ofensas, seremos todos nós mais felizes, certamente. Certo, e muitas vezes nosso exemplo pode até contribuir para a mudança da pessoa, né? Mas na Terra nós observamos a predominância da materialidade sobre a espiritualidade, a busca pelo ter mais coisas e não o de sermos melhores espiritualmente. O que pode, Rubens, mudar esse comportamento em que nós ainda estamos
vivenciando, que estamos inseridos? A Terra, ela encontra-se no segundo estágio de evolução, conforme nos informa Allan Kardec nas obras básicas. Deixou o mundo primitivo e o segundo estágio é o de expiações e provas. E já estamos almejando o terceiro estágio, que é o de regeneração. Mas para compreendermos, nesse momento, a Terra ainda é um mundo de muita angústia, muito sofrimento pela imperfeição dos seus moradores. Ao olharmos, vamos ver muitas deficiências físicas, dificuldades na área da moralidade, que não é difícil ver hoje, as ganâncias, os anseios próprios, né? Então, a imperfeição dos espíritos que habitam a Terra, em sua grande maioria, ainda faz com que nós denotemos na Terra espíritos sem elevação moral. Na área do entendimento, da cultura, da ciência, avançamos bastante. Mas precisamos educar os nossos filhos, os nossos companheiros de jornada, para o amor, para a caridade. E, consequentemente, assim agindo, nós estaremos incentivando os mesmos para o esquecimento das ofensas, das agressões, porque nós faremos com que essas almas se tornem mais elevadas e vamos diminuindo essas dificuldades todas que nós observamos no nosso planeta, nas mais diversas agressões possíveis do semelhante para consigo mesmo. Então, nós vemos que se a alma não morre, os inimigos e a perseguição vão além túmulo, perduram. O ideal, o melhor é não fazermos inimigos, né, Rubens? Buscar esse autocontrole. Isto é o ideal, né? E se eventualmente, no momento em que, por uma razão ou outra, entramos em uma contenda, né, é o pedido que nos é feito pelo nosso mestre Nazareno de nos reconciliarmos, né? Uhum. Eventualmente aconteceu, vamos à reconciliação. Mas o ideal é nós não entrarmos justamente reconhecendo a deficiência do nosso semelhante. Quer dizer, é ser brando, é ser meigo, é sermos respeitador com as dificuldades do outro. Ou seja, o exercício dessa mecânica que é a misericórdia ainda não nos é facultada de forma assim espontânea. Então, o espírito, quando vingativo, e nós não nos reconciliamos enquanto temos oportunidade de estarmos juntos, ele será aquele que tornar-se-á um entrave, muitas vezes, mas um entrave positivo. Porque todo espírito que nos cobra postura é para que nós repensemos as nossas atitudes, né? Certamente, se eu estou sendo cobrado numa situação, eu devo avaliar por que é que eu tenho problema naquele caminhar, aquela vicissitude, conforme colocou Allan Kardec para nós, na nossa vida, ela não deve ser olhada somente como um entrave, mas como uma forma de nós nos autopromovermos para mudarmos os nossos comportamentos. Então, se Deus permite que essas agressões ocorram conosco pelos inimigos, é muitas vezes para nos punir do mal que nós ocasionamos. E aí, Deus permitindo, então, que nós exercitemos o perdão para com o nosso semelhante, nós passamos a nos proteger. Porque Deus, que é sumamente justo e bom, não vai permitir que quando nós esquecemos uma ofensa ou perdoamos uma ofensa, aquele agressor nos atinja. E aí nós vamos colocando um ponto final nessas pendências, né, nesses desacertos que nós normalmente ocasionamos nas nossas vidas. Rubens, a questão do perdão aos inimigos é difícil, a gente sabe que é difícil, né? E Jesus nos recomenda para que nós amemos aos nossos inimigos. Então, eu gostaria que você falasse qual é o significado do perdão para com os nossos inimigos. O que é amar o inimigo? Então, amar o inimigo é nós nos respeitarmos, primeiramente, né? Porque quando nós temos uma incompatibilidade muito forte, e normalmente os inimigos se fazem em circunstância em que o amor já existia, ou as boas relações elas são rompidas, a não ser os inimigos gratuitos, né, da vida como existe, mas os inimigos normalmente têm uma relação conosco.
já de amor, de carinho, de família, né? Então, quando nós rompemos esses caminhar juntos já por razões financeiras, por razões de amor não resolvido, é onde nós temos os dois fatores hoje predominantes na Terra, Ivone, que é o exercício do orgulho e do egoísmo que se realça em nós. E aí, ao invés de nós, então, usarmos da indulgência, da brandura, do respeito para com o outro, nós nos colocamos, então, sempre em ponto de ampliarmos o leque das desavenças. A pessoa me faz um mal, eu lhe farei dois. Isso nos torna infelizes. O mundo será melhor quando nós conseguirmos ver o mal que está em nós antes de vermos apenas o mal do semelhante. Será que nós não poderíamos resumir assim? Podemos sim, porque o Evangelho nos diz que o orgulho é o pai dos vícios, né? Então veja, o orgulho é um entrave do avanço do amor no planeta terreno. E é também a negação de muitas virtudes nossas. E o orgulho se faz presente como principal obstáculo a esse desenvolvimento do planeta terreno. O orgulho e o egoísmo, né, nos diz o Evangelho, que são antagônicos ao amor e à caridade. Enquanto egoisticamente vivermos e orgulhosamente, nós estamos nos distanciando dessa evolução que o planeta deve ter como um todo, para que haja harmonia e paz. Então o homem, antes de julgar o seu próximo, ele deveria olhar para si mesmo, que é o que Jesus nos pede em todo esse arcabouço de informações e de exemplos que ele nos traz no seu Evangelho. Olharmos-nos como em um espelho, para projetar em nós mesmos aquelas dificuldades que nós estamos observando no semelhante. O nosso mau hábito é sempre de ver a falha do nosso semelhante antes de olhar as nossas próprias deficiências. Então o homem, ele deve capacitar-se dentro de uma moralidade, fugindo dos vícios, para que ele possa então passar a respeitar a si mesmo e ao seu semelhante num grau de igualdade. Nós vemos na Terra ainda muito sofrimento, né? E a gente percebe que sem a misericórdia, a brandura, o perdão ao próximo, muitas lágrimas ainda serão derramadas na Terra, não é, Rubens? Ainda, porque como nós observamos na Terra ainda o materialismo acentuado, e hoje nós vivenciamos um momento talvez inédito na sociedade, que é a busca do ter coisas que todos nós gostamos, queremos, mas nos vinculamos muito mais às conquistas da materialidade do que olharmos internamente para as conquistas do espírito. Consequentemente, nessa visão muito mais hedonista na Terra, o olho por olho ainda se faz muito presente. Ou seja, você me agrediu, eu também te agrido, né? Sendo que nós já passamos dessa fase há muitos séculos, há milênios, e Jesus nos veio concitar exatamente para que perdoemos na colocação íntima com Pedro, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu semelhante? 7 vezes? Que era o que existia então na lei da época, né? E Jesus, muito de forma professoral, né, ensinando-nos, não, Pedro, perdoe 70 vezes 7, ou seja, perdoe infinitamente, porque dessa forma o Pai Celestial também vai perdoar-te tantas vezes quanto você precisar. E esse perdão, Jesus faz-nos sentir que, de um modo geral, todos temos dívidas para com Deus, e este nos perdoa sempre, para que aprendamos a perdoar aos nossos semelhantes. Dessa forma, certamente, nós estaremos em harmonia e em paz na felicidade que o Criador deseja para cada um de nós. Rubens, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos que estiveram conosco, lembramos que este e outros programas podem ser vistos no site amemmaringá.com.br. Muito obrigada a todos e muita paz.